A partir de agora nós vamos estudar as células, né? Como é que elas funcionam, como é que é feita a sua superfície, a sua fisiologia, tudo isso a partir dessa aula. Então, para começar, eu quero que você entenda a primeira coisa importante aqui, quando a gente fala em citologia, a palavra citos significa célula, né? E logia, como você já sabe, significa estudo. Então, o que a gente está estudando aqui, gente, é o quê? Estudo da célula, né? As suas formas, funções, enfim, as subdivisões de uma célula. Então, tudo é estudado aqui. Portanto, é o estudo das células. E a gente sabe que as células são importantes, né? São assim uma coisa muito importante dentro da biologia, porque a célula ela marca a chamada unidade fundamental dos seres vivos. E os cientistas só puderam entender que existe a célula e suas estruturas a partir da invenção de uma coisa muito importante. O que é que você acha que é? Exatamente, o microscópio. Então não tem como a gente ver, né, as células que nós temos. Então, existe uma teoria chamada teoria celular moderna que ela afirma algumas coisas importantes sobre as células, tá bom? Então, a primeira coisa é que a célula ela vai ser a unidade fundamental, tá? Ela é a unidade fundamental dos seres vivos. Então, isso significa dizer, tá? Uma outra coisa que é importante, que todo ser vivo, essa teoria está toda interconectada, que todo ser vivo, ele é formado por células, tá? Todo ser vivo é formado por células. Bom, então, se ela é a unidade fundamental, ela é a unidade fisiológica, ela é a unidade de vida, então ela tem uma importância estrutural muito grande, uma importância de classificação, e a gente sabe, de acordo com os cientistas que pesquisaram isso aqui no passado, né, Sheldon, Shivan, tá certo? Que eram botânicos e zoólogos simultaneamente. Aí depois veio um cara chamado Rudolf Virchow, tá? Que disse que toda célula vem de outra. Eu não quero que você decore ou grave nome de pessoas, porque senão vai ser importante. Mas é importante que você saiba o que a teoria celular moderna ela afirma, né? Que ela é a unidade fundamental, que todo ser vivo é formado de célula, e outra coisa muito importante é que toda célula vem de outra, tá? De outra célula pré-existente. Mas se vem de outra, essa outra já é pré-existente, tá bom? Então isso aqui é super importante para a gente introduzir esse estudo. Então as células que nós conhecemos vão se classificar de acordo, por exemplo, com relação ao seu tempo de vida. Olha que interessante, né? A gente sabe que as células, dependendo de qual tipo celular seja, ela tem um tempo de vida pré-determinado. Então, por exemplo, existem as chamadas células lábeis, que são aquelas células que apresentam uma vida curta, né? Ela não dura muito tempo. Um exemplo de uma célula que é assim no nosso corpo são as hemácias, tá? Se a gente for estudar aqui as hemácias ou glóbulos vermelhos, elas duram, né, algo em torno de 120 dias, 100 a 120 dias. Então são células que estão sempre em processo de reposição, tá ok? Existem as células estáveis, essas aqui podem durar meses, tá? Eu posso falar de células epiteliais, por exemplo, tá? Inclusive as células vegetais estão aqui dentro, elas não têm duração eterna nem muito curta, né? São células estáveis. E tem aquelas células que vão ser permanentes, são aquelas células que apresentam um alto grau de especialização, tá? São células altamente, vou abreviar aqui um pouquinho, altamente especializadas, tá ok? E aqui dentro desse grupo, a gente pode incluir quem? A gente pode incluir as células nervosas, né? No caso, vou colocar aqui os neurônios, que são células altamente especializadas, e também vou colocar aqui as fibras musculares do tipo estriadas, tá? Eu gosto de abreviar para ganhar espaço, tá certo? Então, as fibras musculares estriadas também são células que apresentam, são permanentes porque elas são feitas muito cedo, tá? Elas têm uma especialização muito grande e uma diferenciação embrionária muito inicial. Daí são células altamente especializadas. E aí, são células que, se morrerem, elas não têm reposição, elas não estão se dividindo, ok? Bom, essa classificação
para ser bem sincero e direto, né, com você, que é meu aluno aqui do canal, essa classificação, eu quero que você saiba, é uma coisa que é interessante que você tenha abertura da mente, mas que no Enem, nos vestibulares, não vem sendo muito cobrado. Mas quem sabe, né? Quem sabe? É melhor a gente pecar pelo excesso. Bom, tipos celulares. Nós temos basicamente dois tipos celulares. Nós temos as chamadas células procariontes, tá certo? Ou células procarióticas, porque normalmente nós damos o nome de procarionte ao indivíduo, tá? Então tem a célula procariótica e a célula eucariótica, tá certo? Mas se você escrever uma célula procarionte, ninguém vai dizer que está errado, tá ok? E essas células procarióticas são células que nós encontramos nas bactérias, tá? Encontramos nas bactérias, encontramos também nas cianobactérias e encontramos também, né, nas bactérias que têm as características mais extremas, como a gente já conhece, que são as arqueobactérias. A gente vai ver isso numa aula posterior. E aí, professor, o que é que eu tenho aqui dessa estrutura para entender? Primeiro, uma célula procariótica, segundo a teoria da evolução, né, segundo os estudos de evolução da vida, provavelmente foi a primeira célula que apareceu. E aí a gente sabe que na biologia, normalmente tudo aquilo que aparece primeiro, aquilo que veio antes, é uma coisa mais primitiva, tá? É uma coisa com menos requinte, digamos assim, com menos evolução das estruturas. Então, essas células aqui são simples, inclusive no tamanho. São células que vão variar de 1 a 10 micrômetros. Portanto, são células que são pequenas, né? Se você for comparar com uma célula eucariótica, que vai ter de 10 a 100 micrômetros. Então, as células procarióticas, né, quando a gente fala aqui das bactérias, elas vão apresentar parede celular como uma estrutura basicamente de proteção. Ela vai ter a parede celular. É claro que toda célula, sem exceção, independente dela ser uma célula procariótica ou uma célula eucariótica, ela vai ter aqui também a membrana plasmática, tá? Que a gente vai estudar aqui também no nosso canal. Então tem a membrana plasmática, ok? Você observa que essa célula aqui, ela vai apresentar um cromossomo, vou abreviar, tá? É um cromossomo do tipo circular, um cromossomo de estrutura simples, tá? Circular, bem menor do que os cromossomos de uma célula eucariótica, e ela vai apresentar também um DNA extracromossômico. E esse DNA extracromossômico é o chamado plasmídio, tá? Que a gente vai ver também, aliás, tem já uma aula aqui no canal sobre as bactérias, tá? Em que o plasmídio, ele basicamente tem a função de defesa da bactéria contra, por exemplo, antibióticos. Então, mas é um DNA que não está junto ao DNA principal, tá? Aqui você tem uma invaginação, e essa invaginação aí é o chamado mesossomo, tá certo? Que contém algumas enzimas do processo de respiração dela, e é o ponto onde nós temos aqui a ligação com o cromossomo. E aí você pergunta, e ela não tem organelas citoplasmáticas? Bom, não tem, aquelas organelas membranosas que a gente conhece, como complexo de Golgi, retículo, não tem. Mas ela vai apresentar aqui as estruturas produtoras de proteínas, que são os chamados ribossomos. Existe hoje em dia uma certa controvérsia, né? Tem alguns autores que dizem que ribossomo não é organela, mas sempre foi, e como é que fica. Aliás, tem duas coisas aqui que geram essas polêmicas, mas os vestibulares e o Enem não vão em cima de polêmica, tá? Que é a questão dos ribossomos, né? A gente até por costume fala que são organelas, porque produzem, tem uma atividade específica, produzem as proteínas da nossa célula, tá? Mas de fato ela não é uma organela membranosa, isso aí eu posso afirmar, você pode afirmar tranquilamente. E a outra que eu deixei aqui para o final, essa questãozinha aqui, ó. E os vírus, tá? São seres vivos? Não são? Como é que é? É outra polêmica. O fato concreto, para você sair da polêmica, o fato concreto é que os vírus não têm estrutura celular. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles não têm um metabolismo, eles não têm uma atividade fora de uma célula. Daí esse questionamento. Se todo indivíduo é formado por célula e ele não é, logo ele estaria fora da classificação dos seres vivos, tá? Mas tem correntes que afirmam que sim, correntes que afirmam que não. O correto é você saber que os vírus não são formados por células.
E agora eu quero te mostrar aqui, na virada desse quadro aqui, a comparação dessa célula procariótica com a célula eucariótica. Vem comigo. Bom, então fazendo aqui algumas comparações, tá? Veja bem, enquanto que as células procarióticas, elas apresentam a parede celular, como a gente viu, a membrana plasmática, tá? O mesossomo como sendo essa estrutura que o cromossomo está ligado, pregado nela. Nós temos aqui também os ribossomos como estrutura produtora de proteínas, tá? O cromossomo circular, plasmídio, só lembrando que eu falei, tá? Que é aquele DNA extracromossômico. E lembrando que a dimensão dessa célula é bastante reduzida, de 1 a 10 micrômetros. Quando a gente vem estudar aqui uma célula eucariótica, as células eucarióticas em geral, elas têm uma dimensão muito maior. Aqui nesse desenho dá para você fazer uma comparação bem interessante, tá? E aqui você vai ver o seguinte, ó, essa célula, obviamente, também vai apresentar membrana plasmática, ok? Só que já começa uma diferença daqui. Ela vai apresentar todas as células eucarióticas, tanto a célula animal, que a gente representa assim de maneira geral, quanto a célula vegetal, elas vão apresentar a membrana do núcleo, né, que é chamada carioteca. Então isso faz dela uma célula eucarionte? Sim, é uma das coisas que faz dela uma célula eucarionte. E se você for observar aqui, a gente não vai detalhar agora as organelas, tá? Não vou detalhar uma por uma, vai ter um momento para isso, vai ter aulas para isso, né? Vão ter aulas para isso. Só que eu vou logo citar para que você tenha noção. Então aqui nós vamos encontrar o retículo endoplasmático rugoso, que é esse que vai apresentar essas ruguinhas que são ribossomos aderidos à superfície. Nós vamos apresentar o retículo endoplasmático liso, que não tem os ribossomos aderidos. Lisossomos, peroxissomos, tá? Complexo de Golgi, mitocôndrias, centríolos. Então, a gente vai apresentar organelas que são membranosas, né? Excetuando das que eu falei aqui, excetuando centríolo, nós temos um chamado sistema de endomembranas. É como se essa célula tivesse sofrido dobramentos para dentro, invaginações, e foi dando origem a essas organelas aqui, tá? Então ela tem um chamado sistema de endomembranas. Então, o que é que torna uma célula eucariótica? Além do tamanho dela que é maior, ela vai apresentar essa carioteca, separando o material genético do citoplasma. Você percebe que aqui o material genético está junto com o citoplasma, está condensado, misturado. Aliás, tem uma coisa interessante. Eu posso dizer que essa célula procariótica não tem núcleo? Isso não seria correto, tá, gente? O correto é dizer que ela tem, só que ele é misturado com o citoplasma. Ela tem material nuclear, porém misturado com o citoplasma. E aqui não, a gente percebe uma individualização do processo, tá? Ele está individualizado. Outra coisa que aparece bem aqui, ó, dentro desse núcleo, é uma estruturinha que a gente vai chamar de nucléolo, tá? E esse nucléolo vai ser responsável por produzir os ribossomos dessa célula. Aqui eu coloquei uma célula vegetal para a gente fazer um caráter comparativo, tá? Eu quero que você anote aí. Essa célula vegetal, ela vai ter aqui uma diferença que ela vai ter, se você for comparar com a célula animal, ela vai ter uma parede celular, e a gente sabe que o que muda dessa parede celular do vegetal para a da bactéria é a composição. Enquanto que aqui são peptidoglicanos, aqui eu tenho uma parede celular de celulose nos vegetais. Mas ela continua tendo membrana plasmática, carioteca, tá certo? Sistema de endomembranas. Mas eu coloquei duas estruturas aqui em comparação que você não vai encontrar ali na célula animal. Ela vai ter uma estrutura chamada de vacúolo, tá? Vacúolo de suco celular, que a gente vai depois, nas aulas sobre organelas, sobre citoplasma, entender a função, mas de antemão é um controle osmótico, é um armazenamento, e ela vai ter um bom conhecido, velho conhecido nosso, que são os cloroplastos, tá? Que vão ser responsáveis pelo processo de fotossíntese. Então, essa aula é só um start para a gente entender de fato, né,
como é que funciona a fisiologia, como é que funciona a estrutura básica da comparação celular entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica, tá? Espero que você tenha aprendido e eu vejo você num próximo vídeo aqui no canal. E se você não é inscrito ainda, se caiu aqui de paraquedas, se inscreve, ativa o sininho para colaborar com esse projeto, porque o meu objetivo é levar a biologia para todo o Brasil e quem sabe até para fora de maneira democrática, que todo mundo aprenda. Valeu? Falou! Tchau!